Olá, pessoal! Hoje nós iremos ver as poesias eróticas, burlescas e satíricas de Boccaccio. O trabalho a seguir está sendo apresentado pela Andréia de Souza, o Guilherme Augusto e a Maria Rejane. Espero que gostem. Este trabalho foi produzido pelos alunos do quarto período do curso de Letras Português da Universidade Estadual do Piauí, UESP, Campus Parnaíba, e está relacionado à disciplina de Literatura Portuguesa 1, ministrada pela professora mestra Xena Luísa Mota Rocha. O presente trabalho tem por objetivos apresentar e fazer uma análise acerca do livro Poesias Eróticas, Burlescas e Satíricas, de Manuel Maria Barbosa do Boccaccio, levando em conta uma breve biografia do autor, o contexto em que a obra foi publicada e ainda as suas contribuições para a literatura portuguesa. Sobre o autor, nós podemos dizer que Boccaccio, que nasceu em 1765 na cidade de Setúbal, às margens do rio Sado, e veio a falecer em 1805, foi o mais importante poeta português do século XVIII. Ele era filho de José Luís Soares de Barbosa, que era juiz de fora e ouvidor, e de Mariana Joaquina Xavier Ledula Lustoff do Boccaccio, descendente da família da Normandia, região histórica do noroeste da França. Em 1783, Boccaccio alistou-se na Marinha de Guerra, embarcando para a Índia 3 anos depois. Então, na Índia, ele foi promovido a tenente e em seguida mandado para Damão. Só que em Damão ele vai fugir da Marinha, ele vai desertar. Ao fugir da Marinha, passa a viver em Macau, e de lá ele só vai retornar ao país de origem dele em 1790. Então, nesse regresso a Portugal, ele volta a Lisboa e aí ele vai se apaixonar pela mulher do próprio irmão. Então, ele vai se entregar à Bahia e nessa época ele vai dar início aos seus primeiros escritos. Ele vai escrever sobre a desilusão amorosa e as dificuldades financeiras. A respeito de Boccaccio e o arcadismo, nós podemos considerar Boccaccio como o grande poeta do arcadismo de Portugal, mesmo tendo deixado uma fama de poeta satírico. Boccaccio vai se tornar um dos maiores poetas líricos da literatura portuguesa. Em 1790, ele vai participar da associação de poetas denominada Nova Arcádia. E aí ele vai escrever poesias que falam de pastores, ovelhas e da mitologia clássica, porque esse nome, Arcádia, era uma região da Grécia onde, segundo a mitologia, os pastores e as pastoras elas levavam a vida leve, levavam a vida inocente e feliz, em contato com a natureza. Então, todos esses escritos que ele vai escrever nesse momento, ele vai escrever sob o pseudônimo de Elmano Sadino, que é o nome que ele escolhe para si, para escrever sobre esses poemas. A Academia vai publicar algumas poesias sob o título de Almanaque das Musas, só que essas poesias tiveram curta duração, conquistando o prestígio somente com a produção de Boccaccio e de José Agostinho de Macedo. Boccaccio vai se afastar porque ele não se sentia mais disposto a continuar escrevendo para a academia. Depois desse tempo, lá para 1797, Boccaccio vai ser preso ao divulgar o poema Carta à Marília, cujo verso inicial é Pavorosa ilusão de eternidade. Pavorosa ilusão de eternidade, terror dos vivos, cárcere dos mortos, dalmas vãs, sonhos vão, chamado inferno, sistema de política opressora, freio que a mão dos déspotas, dos bonzos, forjou para a boçal credulidade. Dogma funesto que o remorso arraigas nos termos corações e a paz lhe arrancas.
dogma funesto, detestável crença que envenena delícias inocentes. Então ele vai ser acusado pela Inquisição, condenado por impiedade e antimonarquismo e vai passar meses na masmorra do Limoeiro, de onde ele sai para o convento dos Aratorianos, até se conformar com as convenções religiosas e morais da época. Então, após toda essa pressão e essa conformidade que a força pelas convenções religiosas e morais nas quais ele vivia naquela época, ele volta à liberdade. E então ele vai levar uma vida dedicada à tradução de autores latinos e franceses. Manuel Maria Barbosa do Bocage deixou fama de poeta satírico, e com o tempo seu nome se tornou sinônimo de contador de histórias picantes e obscenas. No entanto, o criador produziu também os mais belos poemas líricos, ao ponto de ser colocado ao lado de Camões e Antero de Quental, como figuras máximas da poesia portuguesa. Ao lado da sátira agressiva, Bocage desenvolveu sua veia amorosa, retratando seus dramas existenciais numa linguagem emotiva que encontrou grande receptividade entre os leitores daquela época e dos séculos seguintes, se tornando o poema mais lido em todo Portugal. O ciúme é a tônica de muitos versos, refletindo sua insegurança em relação ao objeto amado. Além de sonetos satíricos, Bocage compôs também elegias, odes, fábulas e cantatas. Publicou em vida apenas Rimas, de 1791 a 1804, em 3 volumes. Poesias, publicada em 1853, é a melhor coletânea de sua obra. Além de Pavorosa Ilusão da Eternidade, destacam-se Gratidão e Pena de Talião, dirigida a seu inimigo, José Agostinho de Macedo. O poema Convite à Marília vai mostrar a preocupação de Bocage com a métrica, com a estruturação do poema e a seleção vocabular, colocando assim os sonetos de Bocage como verdadeiras obras-primas. Já se afastou de nós o inverno agreste, envolto nos seus úmidos vapores. A fértil primavera, a mãe das flores, o prado ameno de boninas vestes. Varrendo os ares o sutil nordeste, os toma azuis, as aves de mil cores. Adejam entre zéfiros e amores, e toma o fresco Tejo a cor celeste. Vem, ó Marília, enlograr comigo destes alegres campos a beleza, destas copadas árvores o abrigo. Deixa louvar da corte a vã grandeza, quanto me agrada mais estar contigo, notando as perfeições da natureza. Então aqui nós podemos ver as semelhanças de palavras agreste, vestes, nordeste, celeste, grandeza, natureza, comigo, contigo. Ele tem esse cuidado. E por isso, esses poemas faz com que as obras de Bocage se tornem obras-primas. Por fim, este autor que foi tão importante para a literatura portuguesa vai falecer no dia 21 de dezembro de 1805, aos 40 anos, deixando assim as suas marcas registradas na literatura. Agora eu irei falar sobre a apreciação estética da obra, necessariamente sobre a estrutura da obra. É uma obra composta por duas partes. Uma primeira parte com sonetos satíricos curtos, todos eles com conteúdo obsceno, e uma segunda parte composta por odes, cantigas, epístolas e elegias. No total, são 63 sonetos, seguindo o padrão de 4 estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos e 14 versos. A maioria destes sonetos tem seu próprio título Obscenidades, como, por exemplo, Soneto do Membro Monstruoso, Soneto do Caralho Decadente, Soneto do Pau Decifrado e Soneto do Caralho Potente.
Agora eu irei fazer a leitura de alguns dos sonetos compostos nessa obra. Soneto do membro monstruoso. Esse disforme rígido porais, pênis, do rosto me faz perder a cor, e assombrado de espanto e de terror, dar mais de 5 passos para trás. A espada do membrudo Ferrabras, de certo não metia mais horror. Esse membro é capaz até de pôr a amotinada Europa toda em paz. Creio que nas fodais recreações não te hão de a rija máquina sofrer, os mais corridos sórdidos cações. De Vênus não desfrutas o prazer, que esse monstro que alojais nos calções é pista de mostrar, não de foder. Soneto de todas as putas. Não lamentes, ó Nísio, o teu estado. Puta tem sido muita gente boa. Putíssimas fidalgas tem Lisboa. Milhões de vezes putas tem reinado. Dido foi puta e puta de um soldado. Cleópatra por puta alcançou a coroa. Tu, Lucrécia, com toda a tua proa, o teu cono não passa por honrado. Essa da Rússia imperatriz famosa, que ainda há pouco morreu, diz a Gazeta, entre 1000 pisas expirou vaidosa. Todas no mundo dão a sua greta. Não fiques, pois, ó Nise duvidosa, que isso de virgem e honra é tudo peta. Soneto do caralho decadente. Com quem magoso não digo, eu nem te vejo, meu caralho infeliz. Tu, que algum dia, na gaiteira amorosa filistria, foste o regalo do meu pátrio Tejo. Sem te importar o feminino péjo, pudor, atrás da mimosa virgem que fugia, ficando a terna fadigada armia, lhe pegavas no coninho um beijo. Hoje, canal de fétida remela, o misantropo do país das bimbas, apenas olha a cândida donzela, deitado dos colhões sobre as tarimbas, só com a memória em feminil canela, às vezes pívia, casual cachimbas. Esta leitura faz parte da segunda parte da obra. É o diálogo entre o poeta e o Tejo. Poeta: Tejo, que tens, estás quedo? Não banhas hoje esta praia? De que o teu valor desmaia? Tejo: eu te digo mais segredo. Confesso que tenho medo do teu ranchinho infernal. Poeta: o teu susto é natural, parecem 3 furiezinhas, mas contudo são mansinhas, não mordem, não fazem mal. São uns cornos muito bem feitos, uns cornos muito delicados, são cornos que torneados se podem trazer aos peitos. Cornos que sobem direitos pela sua varonia e sem mais cronologia, têm gravados na armadura os timbres da fidalguia. A obra Poesias Eróticas Burlescas e Satíricas é de uma difícil compreensão. Então aqui foi elaborado um mini glossário com algumas palavras e suas respectivas traduções de acordo com o texto. Porais, pênis, ditosos, felizes, zorra, cadela, porra, pênis, pejo, pudor, alcatreiro, rabo, divisa, repara, nacarada, doce, boçal, inexperiente, escarro, orgulho, barrasco, porco, tabaquanta, envolta em tabaco, rifa, vende, baetão, tecido grosso, marsapo, caralho, langonha, esperma, timão, bengala, tafulão, conquistador, nécio, estúpido, galicada, que tem sífilis, arreita, fode, escachar, foder até arrebentar, cafre, pessoa negra e chapeleta, se masturba. Essas são algumas palavras retiradas do texto, que é de uma difícil compreensão para quem vai ler. Contexto de produção literária e contexto de recepção da obra. A obra foi escrita no século XVIII, onde o português Manuel Maria Barbosa do Bocage, conhecido também como poeta das multifaces, queria de fato criticar a nobreza e o clero,
pois na época em que foi escrita prevalecia o puritanismo limitador caracterizado pelos tabus sociais e também havia a moral católica. A sexualidade era vista como um ato menos nobre do ser humano e naquela época era algo que não se podia falar, pois era contra o que o clero e a nobreza apresentavam, e Bocage falou justamente sobre isso. Outro fato importante é que ele fez parte da Nova Arcádia, que é um conjunto de regras que os autores tiveram que cumprir. Dentre as suas características está o equilíbrio, os clichês latinos, que são as referências à antiguidade clássica, o pastoralismo e também a natureza, como pretexto simbólico desse lugar ilusório. Outro ponto importante a ser mencionado sobre as poesias eróticas de Bocage é que fazia crítica aos ideais republicanos da França: liberdade, igualdade, fraternidade. A obra de Bocage é dividida em poesia arcádica, romântica e poesia fersenina. Os poemas ferseninos são cantos satíricos e obscenos da Idade Média. Como nada destes versos primitivos chegou até nós, Fersenino passou a denominar qualquer poema que alie a sátira a uma abordagem lúbrica, em linguagem licenciosa e sem pudores. De temas ligados à sexualidade, a obra aqui tratada vai se encaixar perfeitamente nessas definições. A obra só foi publicada 50 anos após a morte de Bocage, no período da República, que a liberdade de expressão era maior. Aqui estão as referências que nós utilizamos para a produção deste trabalho. Obrigado! Se você gostou, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Ative o sininho e inscreva-se em nosso canal. Até a próxima!